Picuí é conhecida também como a terra da carne de sol, a capital mundial da carne de sol. E nós estamos na Praça José Líbio Dantas, aqui na cidade de Picuí, que remonta justamente a essa atividade que ajudou economicamente a cidade a crescer, estar erguida perante essa atividade que nós temos até hoje aqui no município. E é claro, Fabiana, nós estamos aqui nessa Praça José Líbio Dantas, a Praça da Carne de Sol, a Praça da Carne de Sol conhecida, que remonta a essa realidade, esse tipo de atividade, a pecuária, que foi um grande marco na nossa história, né? Janderê, na verdade, esse Picuí passou a ser conhecida como carne de sol, é uma grande sacada de marketing, né? Mas, na verdade, não é que seja a terra da carne de sol. Você pode caminhar aqui o município todo que nós não temos fazenda de corte. Pelo contrário, a carne de sol vem lá de Caicó, vem de Cruzeta, vem de Currais Novos, vem do Seridó Potiguar, do Seridó do Rio Grande do Norte. Mas por que Picuí é conhecida como a terra da carne de sol? Tem uma explicação bem justa, né? É que no início da década de 80, um casal aqui de Picuí, o Paulo Henriques, que na época marchante, e sua esposa Marilene, eles do nada foram morar em João Pessoa com a família, né? E, bom, de uma forma assim, ao acaso, Marilene sempre cozinhou muito bem e começaram no fundo de quintal a fazer uma carne de sol muito saborosa, né? Como tem muito picuiense morando em João Pessoa, aquele fundo de quintal, as pessoas começaram a buscar marmita, né? Isso quem me contou essa história, inclusive, foi até o Antônio Souza, o nosso querido Antônio Bitonho. Então, os picuienses que lá moravam em João Pessoa começaram a pegar a carne de sol para levar para casa e aquilo ali foi se transformando num bar. Eles começaram a vender uma cervejinha para o pessoal já ficar lá esperando e saboreando a carne de sol. Isso lá na Beira Rio, na Avenida Beira Rio, em João Pessoa. A coisa foi crescendo e foi criado o primeiro Recanto Picuí, primeiro restaurante temático de picuienses que levou, esse restaurante empregava picuienses. E a partir daí, a família Henriques, né, e depois outras famílias, começaram a abrir restaurantes em diversas capitais do Brasil. Eu não tenho, Janderê, eu não tenho o número exato de quantos restaurantes hoje nós temos, mas eu acredito que uns 100. Se não tiver 100, chega perto disso. Todos com essa marca. Mesmo que o nome não tenha picuí no nome do restaurante, todo mundo sabe que é a carne de picuí. Então, que fique bem claro, não é a carne que sai daqui, é o tipo de preparo da carne que é especial. A carne de sol daqui, que é preparada por picuienses, ela é considerada a melhor, porque ela é a mais macia, a mais suculenta. Então, é o preparo, né? É o fazer a melhor carne de sol. Por isso que Picuí é conhecido e reconhecido, inclusive internacionalmente, como a terra da carne de sol. Agora, como a história da carne de sol em si, aí a gente vai descer, vai sentar ali um pedacinho para te contar. Muito bem, então vamos descer para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Fabiana. Agora essa praça, a praça, né? Praça em si, né, que está muito bonita. Infelizmente ela está meio abandonada, né? Essa praça é muito bonita, mas está precisando de alguns poucos reparos, principalmente ali onde a gente vai sentar. Ali tinha, vocês vão ver, ali tinha uns pratos, né, que retratava, na verdade, que retratava como era o almoço, né, a carne de sol. Aqui tinha os pratos, né? Eu lembro bem que isso aqui, quando foi inaugurado, era muito bonito de se visitar, mas infelizmente está precisando de um reparo, né? A população não ajuda, né? Vem, depreda. Infelizmente fica aqui o registro, né? Nesse nosso primeiro outdoor do ano. Uma praça tão bonita que conta a história, né, da cidade, ajuda a contar, mas está alguns pontos precisando de uma revitalização. Mas, Janderê, eu vim para cá para te falar a questão muita gente me pergunta, eu até fiz aqui um script rapidinho, a diferença da carne seca, ou a carne de charque, né, para carne de sol ou a carne do sertão. Também a carne de sol é conhecida também como carne do sertão. A carne seca, ela é a carne de boi salgada em salmoura e é seca ao sol.
Essa é a carne seca, a carne assada, a carne seca. Ou também é uma carne... delícia, por sinal. Faz muito tempo que eu comi, né? Porque a gente hoje em dia só come carne de sol. Tem mais tempo. E nós temos a carne de sol, que ela também é uma carne de boi salgada, mas ela é amontoada sobre uma esteira. Antigamente era uma esteira de palha, né? Uma palha de carnaúba. Né? Tinha que ser uma palha... Tinha que ser uma palha, a palha especial para pegar o gosto, tudo isso. Hoje em dia não, a técnica é mais moderna. Hoje em dia eles deixam a carne descansando. São vários ingredientes, eu acredito que o leite é o principal. Agora eu tenho notícias que até no vinho eles colocam a carne para maturar, né? Mas antigamente essa carne de sol que vinha lá do Seridó Potiguar, ela era maturada, ela era espalhada na esteira da carnaúba, e era maturada e seca ao sol. Então essa é a diferença da carne de sol para a carne seca. E de onde vem essa história da carne de sol? Isso aí, justamente. Eu estava já terminando de fechar esse meu terceiro livro, fechar a pesquisa sobre a origem da carne de sol, né, que vai ter um anexo, um capítulo só sobre isso. Aí eu vi que a carne de sol ela vem das terras árabes, né? E foi trazida para cá, os árabes foi quem inventaram a técnica. E ela foi trazida para cá pelos portugueses. Mas há uma controvérsia que diz que, na verdade, a carne de sol ela foi criada pelos cristãos novos, pelos judeus que vieram para cá escondidos, né? Fugidos da Santa Inquisição da Igreja Católica. E como eles não comem, a comida deles é especial, eles desenvolveram a carne de sol para poder tirar o sangue e tudo isso. Mas isso é uma pesquisa que eu ainda estou desenvolvendo para saber o quanto tem de realidade, o quanto tem de mito, de lenda sobre isso. Mas assim, a história da carne de sol, a história da carne seca, a história da carne de sol é a história do nosso Seridó, né? Cidades como Caicó, cidades como Currais Novos, elas cresceram através da ida e vinda de tropeiros que passavam por aqui, por Picuí, e iam vender seu gado e trazer produtos que não tinham aqui no sertão do Seridó. Os tropeiros saíam do Rio Grande do Norte, passavam por Picuí, Picuí era caminho, iam para o Brejo e outra turma ia para Pernambuco. Então, falar da nossa história e não falar do boi é mesmo que não contar a história. Apesar de que essa nossa teimosia de continuar criando boi, né, não é um animal que é adaptável à nossa realidade devido à seca, né? A gente tem que aprender a conviver com a seca, mas é uma coisa que vem desde o início da colonização aqui da nossa região. Não só do Seridó, como do sertão, de todo o Nordeste. Então, era uma prática em Portugal, era o que se criava, né? Principalmente era o boi, era a reis, né? E isso foi trazido para cá pelos portugueses. A gente sabe que os animais de pequeno porte se adaptam, como o bode, né? Se adaptariam bem melhor aqui. E estava em boa hora até do governo incentivar essas criações. Então a história da carne de sol eu ainda estou fazendo uma pesquisa ampla, né, para poder lançar no terceiro e último livro da trilogia sobre Picuí. Muito bem. E nós vamos falar também sobre a questão do nosso minério, né? Atividade extrativista mineral também. Vamos aproveitar, eu estou vendo ali, tem o mural muito bonito. Belíssimo mural, que foi feito em homenagem aos garimpeiros, né? E vamos pegar ali, fazer uma tomada ali, pra gente começar a falar um pouquinho do extrativismo, né, mineral aqui em Picuí. Essa mais uma atividade que também, quando a situação apertava, muita gente ia, né? Janderrier, na verdade, foi desde que Picuí se entende por local habitável, desde 1898, 1899, que Picuí começou a ser explorada em termos de minério, né? A primeira jazida descoberta, segundo o livro de Abílio César, a primeira jazida descoberta aqui em Picuí foi no Alto do Besouro,
né? No Alto do Besouro. Que é aqui na saída para Nova Palmeira. E no Alto do Besouro, esse nome é chamado assim porque o francês que veio para cá para fazer o estudo desse minério que era retirado aqui, na época era a cassiterita, né, o minério de estanho. Esse francês, ninguém sabe se de forma acidental ou propositadamente, ele terminou matando, com um tiro de espingarda, matando um garimpeiro que tinha o apelido de Besouro. Então, ali, o Alto ali foi o primeiro local de exploração de minério, aqui em Picuí, aqui na saída para Nova Palmeira, o Alto do Besouro. Então, desde final do século XIX, a início do século XX, o minério, a principal... Vamos sentar ali um pouquinho? Vamos sentar, porque a gente passou um bom tempo já em pé, essa cidade está maravilhosa, o dia hoje está ótimo. O dia hoje está perfeito. Então, na verdade, o minério, ele passou a ser a principal atividade econômica de Picuí. E isso mais ainda durante o conflito da Segunda Guerra. Por quê? Aí você pode me perguntar, mas por quê? Bom, aqui na nossa região, não só em Picuí, mas na região do Seridó, principalmente Acari, Parelhas, no Rio Grande do Norte, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Frei Martinho, aqui na nossa região, havia o minério estratégico, que era usado na indústria bélica, na indústria de guerra, né? Então, o minério, o que é que os americanos fizeram? Como onde eles extraíam esses minérios em grande escala estavam tomados pelos países do eixo, né, pelo Japão, pela Alemanha, então eles só tinham onde tirar esse minério, o tântalo, né, o tântalo ele serve para fabricar, para blindagem, para uma série de coisas, né, de armas, né? Então eles só tinham aqui o Seridó para vir buscar esse minério. E foi nessa época que Picuí começou a se desenvolver grandemente, né? Chegaram esses americanos com maquinário, com tudo, e começaram a explorar, e começou a chegar gente em Picuí para morar, né? E os atravessadores enricaram, os garimpeiros não, sempre foram explorados, né? Uhum. Quando a guerra terminou, eles levaram os equipamentos, levaram tudo e deixaram os mineiros, os garimpeiros da mesma forma que encontraram. Não, os garimpeiros em si, eles não tiveram melhoria, mas a cidade cresceu devido a essa extração maior do minério aqui durante a Segunda Guerra. Com o final da Segunda Guerra, o minério afracou um pouco, mas sempre havia minério, sempre, e minerador. Você falou bem, toda vida que apertava a seca, os agricultores corriam para os altos para garimpar. E isso continua até hoje, aqui em Picuí. É tanto que eu conversando com várias pessoas, mesmo com toda a questão que os atravessadores burlam a lei, saem com grandes quantidades de minério aqui sem pagar os impostos, mas ainda assim é a nossa principal atividade em Picuí, o minério. Realmente. Claro, com o tempo foi se modernizando. Hoje em dia nós tem associação, tudo mais, cooperativa e tudo mais, mas agora, depois de tantos anos é que isso vem acontecendo, né? Porque se isso tivesse sido feito algo organizado desde o início, acho que a realidade seria bem diferente hoje em dia, né? Mas assim, falando sinceramente, eu não posso dizer com propriedade, eu estou falando como uma mera observadora e de conversar com as pessoas envolvidas com a atividade. Eu não vejo muita melhoria para os garimpeiros de Picuí não, porque o minério continua sendo tirado de forma arcaica, eles continuam recebendo miséria por ele, porque os atravessadores é quem ganha o dinheiro, né? Então eu acho que falta fazer um pouco mais, bem mais, para que para você ter uma ideia, há uns 2 anos atrás, foi descoberta aqui em Picuí uma água marinha, uma pedra, né, de grande valor, né? Foi notícia no mundo todo. Então nós temos aqui locais que para ser explorados com grande potencial de pedras semi-preciosas. Para você ter uma ideia, isso dá outra história, isso dá outro programa. Para você ter uma ideia, tem até a lenda
de que as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki saíram, o urânio saiu daqui de Picuí e do Seridó do Rio Grande do Norte, mas isso aí já é outra história. Um dia eu posso até contar, né? É muita história para ser contada aqui da nossa região. Isso. Você está me devendo a história do pássaro de Aruanda, que a gente vai fazer já, dando uma volta aqui na cidade de Picuí, né, Fabiana? Aproveitar, 111 anos, não são 111 meses, e realmente temos que comemorar essa data. Fabiana, vamos para onde agora? Vamos falar daqui a pouco. Vamos lá para o Rio, né? Vamos aqui para a ponte do Rio Picuí. Eu não sei se a gente vai conseguir gravar, porque tem um monte de carro muito carro passando. A cidade é muito agitada, né? Muito Picuí agitada. é muito agitada. Muita moto, muito carro, mas é isso. A gente vai fazer um programa externo. Não pode pedir para a cidade parar por nossa causa. Realmente. Né? Então vamos lá, vamos descer aqui, vamos lá para a ponte do Rio Picuí. Infelizmente ainda está seco, mas vai chover. Vai chover, se Deus quiser a gente vai gravar Vamos com o Rio com Água. Vamos embora. Continuamos daqui a pouquinho no próximo bloco aqui no Falando Sério Outdoor, especial início de 2015.